Olá, eu sou o seu missionário, Pastor Caio. Hoje eu estou atuando aqui no interior do estado de São Paulo, na mobilização missionária. E nós queremos dizer a você, seja bem-vindo ao YouTube de Missões Nacionais. Você está participando do quadro Na Missão. E hoje eu quero apresentar para você um pouquinho da minha história. Vamos juntos! Infelizmente, eu me envolvi com as drogas ainda muito cedo. Aos 9 anos, eu acabei fazendo uso pela primeira vez. Com 11 anos de idade, eu acabei conhecendo crack dentro da escola e depois disso a minha vida só foi se afundando. A Bíblia vai dizer em João 10:10 que o ladrão veio senão roubar, matar e destruir. E é exatamente isso que as drogas estavam fazendo na minha vida durante esses anos. A primeira coisa que ela fez, ela roubou a minha dignidade. Ela roubou o meu caráter, ela roubou aquilo que o homem tem de mais de valioso, que é a sua identidade, que é aquilo que ele é. E as drogas estavam destruindo a minha vida, destruindo a minha saúde, destruindo a minha família. Minha mãe dizia que passava noites acordada esperando a notícia de que eu estava morto, mas eu agradeço a Deus porque o versículo não para por aí. E ele diz: mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu fui criado por minha avó e eu me lembro que um dia eu estava na borracharia em frente de casa e era o horário do almoço, e naquele dia o borracheiro foi pedir uma marmitex para ele e eu disse para ele que eu não queria quando ele me ofereceu, mas na verdade eu queria sim, meus irmãos. Eu estava com fome, só que o orgulho, a vaidade não deixou eu pedir aquela marmita. E eu me lembro então que ele catou aquela marmita, ele comeu metade daquela comida, sobrou o restante, ele jogou na rua e colocou na rua. E eu saí, eu fui usar drogas, e de madrugada quando eu voltei, aquele saco de lixo estava no portão da minha casa e eu peguei a marmita que estava ali e eu comecei a comer aquela comida do lixo, e naquele momento começou a passar um filme na minha cabeça. Eu me lembrei que um dia eu tive casa, eu me lembrei que um dia eu tive comida quente, eu me lembrei que um dia eu tive família, que eu tinha roupa limpa, eu me lembrei que um dia eu tinha dignidade. E foi quando me veio a imagem de minha avó à minha mente. Mas a minha avó era uma mulher de oração, e todas as noites ela passava horas aos pés da cama orando, e naquele momento em que eu estava comendo aquela comida do lixo, me veio a imagem de minha avó de joelho aos pés da cama orando. E foi quando então eu fiz uma oração a Deus e eu disse: Senhor, se o Senhor realmente existe, me tira dessa vida. E foi quando numa outra segunda-feira eu fui na rodoviária da minha cidade, uma cidade bem pequenininha, para ver se eu conseguia mais dinheiro para continuar o uso de drogas. E foi quando eu vi um jovem descendo do ônibus, e esse jovem havia trabalhado comigo um tempo antes em Caraguatatuba, e quando eu vi o Donizete eu falei: opa, arrumei o dinheiro. E foi então quando eu disse para ele: Donizete, me dá R$2 para eu comer um pastel e tomar uma tubaína. E ele disse para mim assim: Caio, eu não vou dar dinheiro para você beber e não vou dar dinheiro para você fumar. Ele falou: então vamos na lanchonete que eu vou te pagar uma tubaína, um pastel. E começamos a conversar, e foi quando ele me disse: Caio, por que você não sai dessa vida? E na minha cabeça, meus irmãos, eu realmente não conseguia largar as drogas e a bebida. Infelizmente, além de ser um usuário de drogas como crack, cocaína e outras, eu acabei me tornando um alcoólatra. E eu achava que a minha sina seria morrer nas drogas. E foi quando então ele me deu um abraço e ele falou para mim assim: rapaz, eu conheço um lugar que pode te apresentar um tal de Jesus que pode mudar a sua vida. Mas naquele momento em que o Donizete me abraçou, que o Donizete mostrou que Jesus poderia transformar a minha vida, o vazio do meu coração, que até então eu tentava suprir com drogas, com a bebida, foi suprido. E ele então perguntou se eu queria ajuda,
E eu disse que sim, e foi quando ele me encaminhou para Cristolândia, aqui no interior de São Paulo, na cidade de Piratininga. E eu lembro que os primeiros 40 dias da minha vida naquele lugar foram horríveis. Minha vista escurecia toda, eu não conseguia pegar um copo d'água, porque a tremedeira não deixava eu beber, porque caía em todo o meu corpo. Mas em todos os momentos que eu pensava em desistir, que eu pensava em abandonar o tratamento, Deus sempre tinha um missionário, um servo dele, que colocava a mão nos meus ombros, orava por mim e dizia: em nome de Jesus você vai vencer. E Jesus foi me fortalecendo até que no dia 13 de março de 2012 eu tive meu encontro com Jesus Cristo, meus irmãos. E então a única coisa que eu queria era poder dizer para as pessoas que Jesus Cristo transformava, porque Ele havia operado e havia transformado a minha vida. E eu lembro que um dia o pastor chegou em nós aqui na Cristolândia, em Piratininga, e ele disse: olha, estamos precisando de algumas pessoas para fazer o Radical Brasil em Recife. E eu falei: pastor, quando eu vou? E eu estava trabalhando aqui já, graças a Deus, Deus já tinha devolvido a minha família. E eu lembro que quando eu cheguei na Cristolândia em São Paulo, naquela época nós atendíamos em torno de 300 e poucas pessoas. E no primeiro dia que eu cheguei, me colocaram no banho. E eu fui dar banho naquelas pessoas e eu vivi uma cena que me marcou muito. E quando eu cheguei lá, eu fui dar banho no Jonas, e o Jonas era cego, e o Jonas vivia na Cracolândia. E quando eu fui tirar a roupa do Jonas, eu vi uma cena que é difícil até de dizer, por ele fazer tantas necessidades na sua roupa, a roupa e a pele havia se tornado uma coisa só. E quando eu puxei a calça dele, saiu um pedaço da pele junto. Talvez você no momento desse deva estar escandalizado, eu também fiquei. Porque foi uma cena horrível que eu visualizei, e naquele momento eu falei assim: eu vou embora desse lugar. E eu entrei em crise, eu peguei o telefone, eu liguei para minha mãe e falei: mãe, eu vou embora. Eu tenho bolsa de estudo em Bauru, eu tenho trabalho, eu tenho casa para morar, eu tenho tudo, eu não vou ficar aqui, esse lugar, o cheiro não é agradável. E foi então quando eu desci do segundo andar da missão, nós dormíamos no segundo andar, e eu estava indo, na época era o pastor Humberto e a Soraya Machado, que coordenavam a Cristolândia São Paulo, e eu estava indo rumo à sala deles, e foi quando um senhor me parou no meio do caminho e ele disse assim: Getulina, ele estava fazendo alusão ao nome da cidade que eu venho. E ele disse: Getulina, Deus mandou eu ler isso aqui para você. Mas eu fui até ele, e quando eu cheguei nele, ele estava com a Bíblia aberta, e em Isaías 41, no versículo 9 e 10, que diz: Tu, a quem te chamei desde as extremidades da terra, dos seus cantos mais remotos, te escolhi dentro do mais excelente, eu te ajudo, te fortaleço, eu te sustento com a minha destra da justiça. E eu comecei a chorar e eu pedi perdão a Deus, porque eu estava querendo viver longe da vontade do Senhor. O melhor lugar que nós podemos estar é no centro da vontade de Deus. Depois disso, Deus me deu o privilégio de ir para o estado do Espírito Santo. Eu tive a oportunidade de participar da implementação da Cristolândia lá no estado em outubro de 2012, agora completa 10 anos daquela unidade, e ali eu pude ver vidas e vidas sendo salvas. Lá no Espírito Santo também, Deus me deu a possibilidade de poder me casar. Hoje eu tenho o privilégio de ter a missionária Érica como minha esposa. Nós estamos servindo ao Senhor juntos, e é um grande privilégio poder compartilhar a vida, o ministério e tudo aquilo que Ele tem proporcionado a nós. Nesse tempo também que eu estive no Espírito Santo, eu fui ordenado pastor batista. Hoje eu faço parte da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, e tudo isso só tem sido possível por causa do seu investimento. Muito obrigado porque vocês acreditaram na minha vida,
Muito obrigado porque vocês me deram a possibilidade de encontrar um novo mundo, de encontrar uma nova perspectiva e, acima de tudo, de conhecer a Jesus Cristo. Jesus Cristo transforma. E não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo para que muitas e muitas outras pessoas sejam abençoadas. E a você, o nosso muito obrigado. Um abraço missionário.